Então vamos lá, ver só a certa explicação agora, né? Considerando que a gente tem um cachorrinho, um caritia e um passarinho na frente do nosso telescópio que está aqui. Você vê que aqui está o telescópio, no meio do telescópio, o passarinho está bem no meio do telescópio. A gente tem imagens aqui para cima e a gente tem aqui para baixo uma pessoa olhando o passarinho e um cachorrinho no chão. Então a gente tem o meio da imagem, um objeto mais distante do meio e um objeto bem mais distante do meio, embaixo da imagem. Bom, para a gente desenhar aonde que eles vão aparecer no plano focal, a gente precisa saber a distância focal dessa lente, que não respeitando as devidas proporções, a distância focal dessa lente vai ser aqui. Para saber aonde que os objetos vão aparecer no plano focal, a gente traça uma linha aqui do cachorrinho, ó, uma linha que passa pelo meio da lente. Ó. Essa linha que passa pelo meio da lente, quando ela chegar na distância focal, vai ser exatamente aonde o cachorrinho vai aparecer. Os outros raios do cachorrinho, ó, que vão vir e bater em cima da lente, vão focar ali. E o outro raio do cachorrinho, que vai bater embaixo da lente, também vai focar aqui. Esse é o ponto focal do cachorrinho, no plano focal, da distância focal desta lente maior do telescópio. O caritia, eu traço a linha do meio do caritia pelo meio do telescópio, ó, e você vê que ele vai focar abaixo da onde está o cachorrinho. E depois, o raio que vai para cima foca no mesmo ponto, e o raio que pega embaixo da lente, em azul aqui, foca no mesmo ponto. E o objeto está no meio do telescópio, aí a reta em branco passa bem pelo meio da lente e continua horizontal, ó, até o plano focal, que é a distância focal da lente. E as outras, ó, como está no meio, eu abro para o meio da lente e ele vai focar lá. E eu abro para cima da lente e ele vai focar lá. Certo? Então, note que o objeto que está no meio continua focando no meio do plano focal, mas os objetos que estão abaixo deles vão aparecer focados acima deles no plano focal. Então, o caritia aparece aqui em cima dele e o cachorrinho aparece mais em cima, certo? Agora, o que acontece quando a gente coloca uma lente com pouco zoom? Por que uma lente de 20 milímetros de distância focal dá menos zoom que uma lente, que eu vou mostrar depois, de distância focal 10 milímetros? Então, a distância focal é essa distância aqui, ó. Então, digamos que a distância focal dessa lente de 20 milímetros, eu tenho que ajustar essa lente no meu telescópio para que ela se encaixe com o plano focal da lente principal. Ela tem que ficar exatos 20 milímetros desse plano focal. Então, uma vez que eu coloco a lente aqui, olha só os objetos que passam por ela. O passarinho, que é quem vem aqui do meio, está o passarinho. Quem vem dar no meio, para saber o que vai acontecer, eu traço uma reta do passarinho para cá, ela passa pelo meio e ela vai continuar perpendicular aqui, ó. Ela vai continuar horizontal aqui, ó. Tá vendo? Do jeito que ela entra, ela sai. Tudo que passa pelo meio da lente sai exatamente do mesmo jeito que entrou, porque aqui no meio é como se fosse uma janela, né? Esse plano aqui é exatamente perpendicular ao plano que o raio está vindo, certo? Então, neste ponto, passa a imagem do meio, o raio de luz que vem do meio da cabeça do passarinho. O outro raio de luz vai rebater para baixo da lente e o outro até o topo da lente. Okay? Aí, todos esses raios vão sair paralelos a esse raio que passou aqui no meio. Então, olha só, ele vem no ângulo da distância focal e ele sai paralelo, porque ele está na distância focal da lente. Então, ele vai ser paralelo, continua, todos os raios que passarem aqui no meio, ó, vão sair horizontal aqui na figura.
o que vem daqui, sai horizontal porque passa pelo meio da lente, e o que vem para baixo vai refletir na lente e vai sair horizontal também, porque está na distância focal da lente. E o que vem por cima vai sair horizontal também, porque também está na distância focal da lente. Então, eles vêm reto. Quando eles batem no nosso olho, o cristalino do nosso olho pega esse raio que passa pelo meio do cristalino, ó, ele não vai sofrer distorção, reflexões aqui. Então ele vai passar exatamente na reta que ele vem, ele vai bater exatamente no meio da retina. Então o passarinho que estava aparecendo no meio lá do meu telescópio, que apareceu no meio do plano focal da lente principal do meu telescópio, que veio, atravessou a objetiva, atravessou o cristalino, vai aparecer no meio da minha retina. Então, ó, os raios que vêm horizontais aqui, ó, eles vão ir para a distância focal do cristalino, aqui na retina. E esse que vem horizontal aqui vai exatamente na distância focal e vai focar aqui no ponto do meio da retina, que é onde esse raio que vem do meio aqui, do cristalino, vai bater. Então agora vamos ver o que vai acontecer com a carinha, ó, que está mais abaixo do passarinho, que vem, atravessa a lente principal e foca aqui acima do passarinho. Então aqui está a carinha. Então a carinha, para saber onde é que ela vai, como é que ela vai passar pela objetiva, eu traço um risco em azul aqui, do meio da carinha ao meio da objetiva. Ó. E esse risco é esse aqui. Ó. E esse risco não vai sofrer nenhuma modificação. Ele vai passar e vai sair exatamente no ângulo que ele vinha. Ó. Os outros, como estão na distância focal desta lente, esse que vem até o topo da lente, eles saem todos paralelos a essa que passou pelo meio. Ó. Esse que passou pelo meio, ele dá, na verdade, o ângulo de inclinação que todos esses raios azuis vão ter. Porque eles estão na distância focal dessa lente também. Então, se estiver no meio, eles vão sair paralelos, bem horizontais. Se estiverem mais acima, eles vão sair mais inclinados. Mas todos eles num feixe paralelo. Então, esse feixe paralelo vai chegar no nosso olho. Então, o que vai acontecer? Em algum ponto aqui, vai ter um feixe que vai passar exatamente no meio do nosso cristalino. Que é esse aqui, ó. Não é, dessa vez, não é o que passa no meio da objetiva. Ó. Ele vai pegar mais abaixo do cristalino. Mas tem um aqui entre o raio do meio da objetiva e o raio do topo da objetiva, tem um outro que vai refletir e vai dar bem no meio do cristalino. E ele vai continuar sem sofrer nenhuma modificação e vai bater na nossa retina. E esse é o ponto que todos os outros vão focar aqui na nossa retina, que é o foco da distância focal do cristalino. Então, qualquer raio que entrar nesse ponto aqui, que é o máximo, ó, qualquer outro raio que estiver saindo da carinha vai bater na parede do telescópio. E não vai bater na lente, então aqui ele não vai passar. O que bateu aqui é o último. E esse raio vai sair paralelo àquele. Quando chegar aqui no cristalino, ele vai focar no ponto focal. Tá vendo? Então, como que eu sei o que está acontecendo com o cristalino? Eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui com a objetiva, eu faço ao contrário com o cristalino. Eu pego um ponto aqui, eu atravesso bem no meio do cristalino, ó, e eu sei que ele não vai sofrer modificação. Então esse é o ângulo. Ó. E se ele chegar no meu cristalino, ele vai focar bem aqui. Como todos esses outros raios passam pelo objetivo e saem exatamente neste mesmo paralelos com este raio aqui, tá vendo? Então o cristalino vai focar ele aqui abaixo do passarinho, tá vendo? Então olha só, duas coisas importantes. Vocês veem que nenhum raio azul está passando por esse trecho aqui, ó, do teu olho. Só está batendo raios azuis daqui para baixo do teu olho. Então, uma coisa interessante é que menos raios de luz da carítia vão chegar na tua retina. Então, tudo que aparecer aqui vai pegar 100% dos raios de luz. Ó.
e o que aparecer mais para baixo eu vou perder e ele vai aparecer mais escuro. Além de focar mais para baixo, ele vai focar com menos raios de luz e, consequentemente, mais escuros. Então, essa é uma coisa interessante. A coisa interessante 2 é que, olha lá, a carinha estava abaixo do passarinho. Ela passa pela primeira lente e ela foca acima do passarinho. Depois ela passa pela objetiva e ela sai abaixo dos raios do passarinho na objetiva. Então, quando ela pega aqui no cristalino, ela foca abaixo. Então, a gente veria essa imagem abaixo do passarinho, como ela está lá de verdade, ó. Só que o nosso cérebro, como está acostumado a inverter, uma vez que o cristalino é uma lente e ela inverte, a gente inverte essa imagem mentalmente. Então, quando a gente estiver olhando por esse telescópio, a gente vai ver a carítia acima do passarinho, porque o nosso cérebro vai fazer uma nova inversão aqui da imagem. A gente enxerga no nosso cérebro a imagem sempre invertida. Então, bate com o que a gente vê. Quando eu olho pelo telescópio, eu vejo a imagem refletida e eu vejo a cara acima do passarinho. Só que para que eu veja a cara acima do passarinho, ela tem que aparecer abaixo do passarinho aqui no meu olho. E o meu cérebro aqui inverte. Então, esse é o segundo ponto interessante. Agora a gente vai ver o que vai acontecer com o cachorrinho. O cachorrinho, ele está aqui abaixo do passarinho que está no meio. Ele está abaixo da carinha, ele está no chão. Então, esse cara, para mim saber onde ele vai aparecer lá, eu traço na reta do meio dele, pelo meio da lente, e vou até o plano focal, que é aqui, distância focal daqui. Então, aqui que é aquele cachorrinho, todos os pixels daquele meio do cachorrinho vão aparecer. Então, os que vêm para cima vão convergir no ponto focal lá, e os que vêm para baixo, que é esse daqui, que vem quase paralelo, porque está no fundo da imagem, vai convergir aqui. Quando ele refletir, ele está nesse ponto aqui agora. Então, daqui sai infinitos raios de luz aqui pelo meio. Tá? Então, um monte vai bater na parede do telescópio aqui, vocês estão vendo? Só que alguns ainda vão atravessar do meio desse ponto, em amarelo aqui, ó, no meio do objetivo. Tá vendo? Então, esse que vai dar o ângulo da onde que ele vai sair, então ele vai sair um pouquinho abaixo do meio da carinha, tá vendo? Que a carinha estava aqui, passou pelo meio do objetivo em azul aqui, ó, e saiu mais acima, tá vendo? Então, o meio do cachorrinho vai passar no meio do objetivo e vai sair mais abaixo. Mas ele vai me dar o ângulo que o cachorrinho vai, os raios do cachorrinho vão sair da objetivo. Então, todos os outros raios do cachorrinho que chegarem, conseguirem chegar aqui, ó, no topo da lente, os outros todos vão bater no telescópio. Mas esse conseguiu bater no topo da lente. Ó. Ele vai ser exatamente no mesmo ângulo que esse aqui estava. Ele vai sair assim. E vai pegar no cristalino do olho aqui. E o outro que vem de baixo, ele pega embaixo da lente, ele sai paralelo com esse. E ele nem sequer vai bater no olho. Ó. Então, lembra que a carinha, eu não conseguia ver esse pedaço aqui do meu cristalino, não pegava nada da carinha. Eu desperdiçava carinhas aqui embaixo. Ó. Como o cachorrinho está mais alto que a carinha, ele vem e eu não vou ver nada da carinha nesse trecho todo aqui do meu cristalino. Eu desperdiço muito mais da carinha aqui, ó, do cachorrinho, ó, em amarelo, do que a carinha aqui, tá vendo? Então eu não vejo a carinha em todo esse trecho, eu desperdiço a carinha, que nem sequer pega no meu olho aqui. Ó. Então eu vou ver a carinha eu vou ver o cachorrinho mais escuro do que a carinha, que eu já via mais escuro do que o passarinho, que pegava todos os raios aqui, ó, do meu cristalino, tá vendo? Então, onde que vai focar o meu cachorrinho? Então, o raio do cachorrinho vai vir aqui, vai dar o ângulo. Agora, eu tenho que saber qual é o raio do cachorrinho que vai passar pelo meio do meu cristalino, que deve ser esse daqui, ó. Passa no meio do meu cristalino e esse não sofre nenhuma deformação. Então, ele vai vir
e vai dar o ponto onde o cachorrinho vai focar na minha retina. Aqui é a distância focal do cristalino. Então, os raios que chegarem aqui vão focar aqui, tá vendo? Então eu tenho do meu cachorrinho o raio que bateu no topo da objetiva, passou quase que pelo meio do meu cristalino, ó, e deu o foco aqui na distância focal. O outro que passou, veio do meu cachorrinho e passou no fundo da minha objetiva, saiu num ângulo que nem sequer chegou no meu cristalino. Então eu tenho aqui o que sai do meio do cachorrinho, ó, que passa pelo meio da objetiva, ele pega lá na pontinha do meu cristalino, né? E ele vai focar na mesma distância focal aqui do cristalino. Então eu vou ter muito poucos raios de luz vindo do cachorrinho focando na minha retina. Mas mesmo assim eu vou continuar vendo o passarinho, a carinha e o cachorrinho aqui, que depois meu cérebro vai inverter. Eu vou desenhar a carinha aqui, ó, e o passarinho aqui. Certo? E depois meu cérebro inverte, porque eu enxergo tudo de cabeça para baixo quando eu olho por um telescópio. Agora vamos ver o que acontece se a gente mudar essa objetiva para uma objetiva com uma distância focal de 10 milímetros, que é o que eu vou botar aqui. Então, 10 milímetros seria, não respeitando as proporções, a distância focal desta objetiva até o ponto focal da... Finge que essa parte de cima aqui do telescópio é Ctrl+C, Ctrl+V. Ó. É igualzinho a essa parte daqui. E eu vou ter o passarinho aqui no meio, a carinha aqui em cima e o cachorrinho aqui em cima. Só que agora, em vez de ter essa lente de 20 milímetros de distância focal, eu tenho uma lente de 10 milímetros, que eu sou obrigado a pôr mais perto, porque 10 milímetros tem que ser a distância da minha lente ao plano focal aqui do meu telescópio, do mesmo jeito. Eu vou ter que ajustar até que ela chegue a 10 milímetros, que é a distância focal que ela está aqui. Então o que vai acontecer agora? Ó? Com o passarinho que está aqui, a mesma coisa. Eu traço uma reta do passarinho até o meio da objetiva e eu sei o plano que vão ser os raios do passarinho. Então todos eles vão ser na horizontal. Ó. O que bater aqui vai ser na horizontal, o que bater aqui vai ser na horizontal. Do mesmo jeito que eu ponho o olho aqui, o raio que vem na horizontal aqui, ó, que passa no meio do cristalino, vai me dizer onde que o cachorro, que isso é um passarinho, né? Que o passarinho vai aparecer no meu olho. Então todos os outros vão focar aqui, porque essa é a distância focal do meu cristalino aqui. Né? Então o passarinho continua aparecendo no meio do meu olho, afinal de contas ele está no meio do telescópio. A carinha que está aqui, mais acima, a carinha, eu traço um raio do meio da carinha para o meio da objetiva, tá vendo? Esse raio aqui passa no meio da objetiva, então eu sei o ângulo que ela vai sair, porque não sofre distorções. Ele vai passar aqui, ó, no canto do meu olho, ó, tá vendo? Então, todos os raios que focarem agora aqui desta carinha na objetiva vão ser paralelos a esse. Então, eu venho do topo da lente e saio paralelo a esse aqui, ó, paralelo a esses dois aqui. E o que vem pro fundo da lente também vai ser paralelo a esse aqui, ó, assim, ó. E ele não vai nem sequer ser captado pelo meu cristalino. Então, eu só vou ver no meu cristalino praticamente a metade do meu cristalino, não vai ver nada, e a outra metade vai bater os raios que vão dar no foco desse daqui, nesse ponto. Então todos os raios paralelos aqui que chegarem no meu cristalino assim, vão focar aqui, porque essa é a distância focal do meu cristalino, e esse raio passou pelo meio sem sofrer alteração. Então eu sei onde eles vão bater. Todos os outros paralelos a esse vão focar nesse mesmo ponto. Agora, o que acontece com o cachorrinho agora? Olha só. O cachorrinho que está aqui, o cachorrinho, para mim saber o que acontece com o objetivo, eu traço do meio do cachorrinho ao meio da objetiva e eu continuo sem sofrer nenhuma modificação. E eu sei agora que todos os raios que baterem no topo da lente e no fundo da lente vão ser paralelos a esse, ó, paralelo a esse, paralelo a esse, ó, tá vendo? Notem que nenhum desses raios que saem paralelos a esse batem no meu cristalino. Então agora eu nem sequer vou ver o cachorrinho. Porque
Porque ele não consegue bater no meu cristalino para depois bater na minha retina. Então o que aconteceu na prática? Na prática, eu vou ter uma imagem do carinha em relação ao passarinho maior aqui. Então essa distância do carinha em relação ao olho fica maior, ou seja, eu tenho um zoom maior aqui. O carinha aparece mais para baixo do meu olho em relação ao passarinho. Então isso significa que eu vou enxergar com um zoom maior. Consegui ver a carinha e o passarinho maiores do meu olho. E aqui o carinha aparecia mais perto do meu olho, tão perto que dava para ver o cachorrinho também. Ele aparece com menos zoom com a lente de 20 milímetros. E aqui ele aparece com mais zoom com a lente de distância focal de 10 milímetros. E assim, com isso, eu fico feliz de poder ter explicado para mim mesmo como é que funciona o zoom de um telescópio em função da lente de 10 milímetros e de uma lente de 20 milímetros. Cuidado que aqui esse passarinho, eles aparecem de cabeça para baixo aqui na imagem, de verdade, né? Está invertendo, o que está embaixo fica em cima, o que está em cima fica embaixo. Então a carinha vai aparecer de cabeça para baixo e o cachorrinho também vai aparecer, botar o rabinho para cá e as perninhas para lá, ó. Vai aparecer virado, tá? Tirando isso, eu acho que tá o passarinho virado aqui. Esse aqui tava com um olho de mínimo só, botar os dois olhos aqui e a carinha dele. Tudo em cima? Então dá um like aí no vídeo se gostou e se inscreve no canal. Não esquece de clicar no sininho. Até mais!